Verdade, pastor. Oremos. Bondoso Deus, amado Pai, agradecidos somos ao Senhor a oportunidade de estudarmos mais uma vez nessa noite a Tua Palavra. Hoje iremos estudar um tema importante, um tema intrigante, né? Como encontrar então a igreja verdadeira, entender através da Tua Palavra o caminho que nós devemos seguir, a base que nós devemos também colocar em prática em nossa vida e entender qual é a vontade do Senhor para nós nos últimos dias. Nos abençoe e nos guarde, nos dê iluminação do Teu Santo Espírito, que Ele possa falar em nós, através de nós, para que o que for falado aqui, Pai, seja para a honra e glória do Teu santo nome, não para engrandecer uma placa de igreja, mas para engrandecer o nome de Jesus, para engrandecer a Tua palavra, para engrandecer a Tua vontade em nossa vida. Fale ao nosso coração, nos abençoe e nos guie. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pois não, irmã Maria, pode falar. Não? Então, ok. Eu vou compartilhar aqui então a tela, né, para a gente iniciar aqui o nosso estudo. Compartilhar a tela. Aqui. Beleza. Ok. Iniciar no primeiro slide. Ricardo, tá aparecendo aí direitinho? Igual nós, ou tá igual mais ou menos igual nós falamos? Tá dando para enxergar? Tá só aquela tarja em cima, mas vamos ver se ela vai sumir aí. Tá, Pode ir. beleza. Então vamos lá para o nosso estudo hoje, então, como identificar a igreja verdadeira, né? A primeira perguntinha do nosso guia de estudos foi a seguinte: qual é a recomendação da Bíblia para encontrar a igreja verdadeira? Nós lemos ali então o texto de João, capítulo 7, verso 17, e também 1 Timóteo 3, verso 15. Nós temos ali as nossas alternativas, né? Provar se os ensinos ou doutrinas de determinada igreja procedem de Deus, ter a Bíblia como única regra de fé e prática, conhecer a Escritura Sagrada. A igreja verdadeira deve estar em harmonia com a lei de Deus ou todas as alternativas estão corretas? Vamos então ver através do próprio texto bíblico. João 17, verso 17 diz: se alguém quiser fazer a vontade dele, aqui só para te contextualizar, é Jesus falando, tendo uma discussão ali com um grupo religioso. E ali então, eles estão falando sobre a vontade de Deus, sobre a palavra de Deus, e aí Jesus então fala: se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Então, Jesus estava ali indagando aqueles mestres da lei, perguntando: olha, o que eu estou falando vem de mim apenas ou vem do Pai, vem da palavra? Né? E aí, lá em 1 Timóteo 3, verso 15, diz o seguinte: para que se eu tardar, Paulo falando, fiqueis cientes de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Então, lá em 1 Timóteo, capítulo 3, verso 15. Além disso, eu acrescentei aqui, só para você entender um pouquinho mais, a igreja verdadeira, como é o nome do nosso estudo, ela precisa ter a verdade. Né? E no mundo, então, tão relativo, que o que é verdade para um não é verdade para outro, você pode pensar: pastor, mas o que vai ser verdade para vocês pode não ser verdade para outra. Então, eu resolvi destacar aqui algumas coisas, né? Como o nosso estudo vai depois trazer algumas colunas, é interessante, então, que numa obra, né, não tem só coluna, às vezes ela tem uma base ali, né, tem um alicerce. Então, eu vou destacar 5 pontinhos aqui. Na verdade, se você pesquisar na internet, você vai achar esses 5 pontos também chamados de colunas da verdade, mas como o nosso estudo vai apresentar outras colunas, para ficar mais didático aqui, então, eu vou falar como uma base, né, como um alicerce. Ali, então, para você entender o que é a verdade, o que a Bíblia pontua como verdade. Então, a Bíblia pontua 5 pontos como a verdade. Nós vamos ler esses textos também para você entender. O Pai, Deus Pai, Jeremias 10, verso 10. O Filho, João 14, verso 6. O Espírito Santo, 1 João 5, 6. A Bíblia, João 17, verso 17. E a lei no Salmo 119, os versos 142, 151 e 152. Então, olha que diz Jeremias 10, verso 10. Mas o Senhor Deus é a verdade. Então, olha o que a Bíblia está dizendo, que o Senhor Deus, o Pai, ele é a verdade.
causa do nosso tempo, então eu vou pular aqui o restante do texto, você pode ler aí com calma. Vamos ler juntos, né? Ele mesmo é o Deus vivo e o Rei eterno. Ao seu furor treme a terra e as nações não podem suportar a sua indignação. Então, o texto está bem claro. Deus é a verdade. Então, se você vive no mundo relativo, uma coisa que você deve taxar, então, como uma verdade concreta é Deus Pai, Ele é a verdade. João 14, verso 6, Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade. Então, o Filho, Jesus, ele também é a verdade. Ele se declara a verdade. Então, você precisa acreditar em Jesus. Ninguém vem ao Pai senão por mim. 1 João capítulo 5, verso 6, diz o seguinte: este é aquele que veio por água e sangue, isto é Jesus Cristo, não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Então, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles são a verdade. A igreja verdadeira, então, ele tem que pregar o Pai, o Filho e o Espírito Santo como sendo Deus e como sendo verdadeiros. E existem mais 2 pontos. João 17, verso 17, aqui são palavras do próprio Jesus, e ele então vai dizer: santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Então, ou seja, a palavra de Deus falada nos tempos antigos e hoje através da Bíblia é a verdade. Então, se eu leio a Bíblia, eu preciso entender que o que eu estou lendo é verdade. Então, mesmo no mundo relativo, quando eu leio a palavra de Deus, se está falando ali, é verdade e eu preciso acreditar. E por fim, Salmo 119, o verso 142, 151, a tua justiça é a justiça eterna e a tua lei é a verdade. Olha o que o salmista está dizendo. E o 151 vai dizer: tu está perto, ó Senhor, e todos os teus mandamentos são a verdade. Então, a lei de Deus, os mandamentos de Deus a lei os mandamentos são a verdade. Então, eu preciso acreditar que eles são verdadeiros. Existe, então, como nós mencionamos, o alicerce ali para ter base, uma coluna sólida. Eu preciso acreditar nesses 5 pontos como a verdade. O Pai, o Filho, o Espírito Santo como Deus Pai, como Deus verdadeiro, a Bíblia e a lei de Deus. Então, vamos para responder a nossa pergunta. Qual é a recomendação da Bíblia para encontrar a igreja verdadeira, segundo as alternativas que nós temos? Então, todas as alternativas estão corretas. Para você entender, você tem que provar se os ensinos ou doutrinas de determinada igreja procedem de Deus, sim ou não. Ter a Bíblia como única regra de fé e prática. A Bíblia ela deve ser a sua base. Você conhece sobre a palavra de Deus através da Bíblia, então você precisa conhecer a Escritura. A igreja verdadeira deve estar em harmonia com a lei de Deus. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Então, todas as alternativas estão corretas. Eu não estou com a minha tela aqui vendo vocês, então, se por acaso alguém tiver alguma perguntinha, pode fazer aí, tá? Eu não tô vendo vocês aí. Ok? Então, segunda pergunta. Qual é a primeira coluna que sustenta a igreja de Deus? Então, ali só para acrescentar, repetindo o que nós já falamos, Efésios 2, versos 19 e 20. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus, a pedra angular. Então, o que é este fundamento dos apóstolos e fundamento dos profetas, É o que hoje nós conhecemos como a Bíblia Sagrada. Então, uma das bases, ali, um dos pilares, tanto coluna como a base de uma igreja verdadeira é a Bíblia Sagrada, o fundamento dos apóstolos, o fundamento dos profetas, a Bíblia Sagrada. Nós não devemos nos basear de tradições mundanas, entendeu? Nós não devemos nos basear ali de conselhos dos anciãos, nós devemos nos apegar a palavra de Deus. Ela é um dos pontos ali principais. Então, uma segunda coluna, para a gente entender, ela na verdade é o ponto principal, que é ela que vai nos conduzir então para nos mostrar ali todas as outras colunas e as outras doutrinas, crenças que nós vamos aprender. Então, a terceira pergunta falando um pouquinho sobre a coluna, então vamos entender ali
baseado nessas alternativas, né? A salvação é obtida pelos méritos dos santos que intercedem pelo pecador. A salvação é alcançada pela graça de Cristo, mais as obras meritórias. Todos os caminhos levam a Deus e a salvação. A salvação é unicamente pela graça, mediante a fé em Jesus. A salvação é obtida pela prática do bem. Então vamos ver o que a Bíblia vai nos dizer nesses textos aqui. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Aqui é o carcereiro, né? Quando ele coloca Paulo ali para fora, junto que estava preso com ele, e ele faz essa pergunta. Depois que Paulo prega para ele, apresenta a verdade, o carcereiro pergunta: e agora, o que eu faço para ser salvo? E Paulo é bem enfático a dizer: crer no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Lá em Atos capítulo 4, verso 12, vai dizer: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Então entenda, meu querido, só existe salvação no nome de Jesus, né? Alguns grupos religiosos colocam pessoas como ali algo de veneração, como um ponto de salvação, mas entenda, salvação só em Cristo Jesus. Entenda isso bem claro. Então, para responder ali a nossa terceira, a salvação é unicamente pela graça mediante a fé em Jesus Cristo. Você entende? Então, nada que eu faça vai ali, como é que eu posso dizer, comprar um pedacinho da sua salvação. Eu gosto de dizer, né? Nós já estudamos aí sobre a salvação pela graça. Quando eu faço algo de bom, nada mais, nada menos é que nossa obrigação. Efésios capítulo 2 vai dizer isso, né? Que nós não somos salvos pelas obras, para que ninguém se glorie, né? Mas sim pela graça, mediante a fé. Entendeu? Através disso, nós somos salvos, então, para boas obras. Então, as boas obras, elas vão ser consequências. Elas vão ser uma obrigação de todo cristão, todo aquele que está no caminho da salvação. Então, a igreja verdadeira, ela precisa pregar isso. Ela precisa pregar que a salvação é unicamente pela fé em Jesus. Não é por dízimos e ofertas, você não compra pedaço do céu, não é adorando outras pessoas, não é fazendo coisas, né, para comprar ali um lugarzinho no céu, através de boas ações, não é isso. A salvação é unicamente pela graça mediante a fé em Jesus. Como nós já tivemos um estudo, eu imagino que você já entendeu um pouquinho sobre isso, então eu vou adiantar. Você precisa entender o que é a graça, ok? Então eu não vou tomar muito tempo aqui. Então, uma terceira coluna, João 14, verso 1 a 3, né? A doutrina do arrebatamento secreto, na qual Jesus não volta de maneira visível. Será que a igreja precisa pregar isso? Doutrina de que ao morrer a alma do homem bom vai para o céu. Doutrina da segunda vinda de Jesus de maneira literal e visível. Doutrina do tormento eterno ou nenhuma das anteriores. Vamos ver o que a palavra de Deus diz. João 14, verso 1 a 3. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. 1 Tessalonicenses 4,16, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, qual é a alternativa correta? A doutrina da segunda vinda de Jesus de maneira literal e visível. Essa é uma doutrina muito importante, porque toda a Bíblia ela fala sobre isso. Nós já tivemos um estudo também sobre a volta de Jesus. Entendemos que a volta de Jesus ela vai acontecer literalmente, ela vai acontecer pessoalmente, o próprio Jesus voltará e ela será visível. Todo olho verá, Apocalipse diz, né? Entre outros textos. E nós vemos lá que do Gênesis ao Apocalipse, eles aguardavam a promessa do Messias, tanto no Antigo quanto no Novo. Existem aí mais de 1.500, alguns chegam a dizer 2.500
citações diretas ou indiretas na Bíblia sobre a volta de Jesus literal. Todos acreditavam. Enoque, Abraão, no Antigo Testamento, Davi, Jó. Jó fala isso bem claro, né? Que eu sei que meus olhos verão o Senhor. Então, nós precisamos acreditar nessa doutrina e pregar essa doutrina para que mais pessoas entendam sobre a vontade de Deus e sobre a palavra de Deus de uma forma correta. Quarta coluna, João 14, 15, Apocalipse 12, 17. Precisamos então ter obediência à tradição, entender ali então a perpetuidade da lei de Deus, os 10 mandamentos, a observância do domingo, ensinamentos dos pais da igreja ou nenhuma das anteriores. Vamos ver o que o texto bíblico vai nos dizer. Olha que diz João 14, 15. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Olha só, palavras de Jesus. Jesus está falando. E é interessante que sempre quando Jesus vai falar sobre os mandamentos, ele relaciona mandamentos com amor. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Olha que interessante. Apocalipse 12, 17. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com o restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E se pôs em pé sobre a areia do mar. Então, você já estudou, já entendeu um pouco. Dragão é Satanás, mulher é o povo de Deus. O dragão, então, Satanás está revoltado contra o povo de Deus. Por quê? Porque eles guardam os mandamentos de Deus. Então, a igreja verdadeira nos últimos dias, ela precisa, pregar sobre os mandamentos de Deus, a perpetuidade da lei de Deus, os 10 mandamentos. Ok? Tudo tranquilo até aqui? Vamos lá para a sexta. Quinta coluna, dom de profecia, Será que precisamos pregar isso? Dom de línguas, dom de cura, dons de realizar milagres ou nenhuma das anteriores? Então, irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com o restante da sua descendência. Os que guardam os mandamentos de Deus, que tem o testemunho de Jesus, se pôs em pé sobre a areia do mar. Nós lemos, mas ali no nosso guia de estudo também pede para a gente ler novamente, para fazer um paralelo desse texto com Apocalipse 19, 10, que ele vai explicar o que é o testemunho de Jesus. Lá vai falar, prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse, vê, não faça isso. Sou o conservo teu e dos teus irmãos. João conversando com o anjo. E ali ele fala que mantém o testemunho de Jesus e adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Então, a igreja verdadeira dos últimos dias, ele precisa pregar o dom de profecias. E aqui eu abro uma aspas, Não que as outras coisas que nós estamos falando aqui não sejam importantes, O dom de línguas, o dom de cura, o dom de realizar milagres, mas nós precisamos entender o que é o dom de línguas. Hoje não vai ser o tempo para a gente explicar isso. Mas o que é o verdadeiro dom de línguas? A Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela acredita no dom de línguas. Você entende? Pode estar espantando você nesse momento aí, mas a Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela acredita no dom de línguas. Mas você precisa entender o que é o dom de línguas. Então, nós acreditamos no dom de cura. Coríntios vai falar sobre isso. Nós acreditamos no dom de realizar milagres. Nós acreditamos, mas nós precisamos entender, de acordo com a Bíblia, o que é o verdadeiro dom de línguas, o que é o verdadeiro dom de cura, o que é o verdadeiro dom de realizar milagres. Então, o mais importante aqui neste momento agora é você entender, tendo base bíblica para isso, entender também que a Bíblia, ela apresenta o dom de profecia como sendo uma das características importantes da igreja verdadeira dos últimos dias. Então, sétima pergunta, ali falando sobre a sexta coluna. Opa, tem alguém com o microfonezinho ligado aí? Se quiserem fazer uma perguntinha, pode falar aí. Pastor, não toca na tela, levanta a mãozinha, não, que para mim não aparece, tá, pessoal? Então, você pode abrir aí o seu microfone e falar, pastor, estou com uma dúvida aqui, ok? Então, sexta coluna, Isaías 58, 3, Ezequiel 20, 12, 20, diz, o domingo é o sinal entre Deus e o seu povo, a sexta-feira é o sinal entre Deus e o seu povo, o sábado é sinal entre Deus e seu povo, a desobrigação de obedecer ao quarto mandamento é sinal da graça em Cristo, Êxodo 28 a 11, ou nenhuma das anteriores. Vamos ler. Isaías 58, verso 13. Se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia,
se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e honrares não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs. E lá em Ezequiel 20, 12 e o verso 20, também lhes dei os meus sábados para servirem de sinal. Olha que interessante. Vocês já estudaram sobre o sábado também. E ele então diz que o sábado ele é um sinal para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica, que os separa, né? Que está te guiando no caminho certo. Santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor, o vosso Deus. Olha que interessante, então. Vamos fazer um paralelo aqui, respondendo aqui a nossa próxima pergunta. Então, a sexta coluna é o sábado, é o sinal entre Deus e o seu povo. Então, voltando aqui, se eu acredito, né, naquela base lá, que Deus, o Pai, ele é a verdade, olha o que o verso 20 está dizendo, para que saibais que eu sou o Senhor, vosso Deus. Então, se o Pai é a verdade, eu preciso santificar o sábado como um sinal de reconhecimento que Deus Pai é a verdade. Uma das formas de nós reconhecermos o Deus Pai como verdadeiro é santificando o sábado. Olha que interessante, para você refletir um pouquinho então aí. E aí, oitava pergunta, sétima coluna, vamos então entender aí. A Igreja de Deus está restrita a um bairro ou cidade? A Igreja de Deus está restrita a um estado ou país? A Igreja de Deus está restrita apenas na América do Sul? A Igreja de Deus é um movimento mundial de pregação do Evangelho ou nenhuma das anteriores? Vamos entender. Olha só. Opa, aqui eu já dei a resposta. Marquei antes, então, o slide aqui. E será pregado este Evangelho do Reino por... O que diz aí? Todo o mundo, para testemunho a todas as nações, a toda a etnia, todo lugar do mundo. Então virá o fim. Olha que interessante. Então, é um movimento mundial, não só no nome, como algumas pessoas, infelizmente, alguns grupos fazem, colocam o nome, né? De ali falando que é do mundo todo, mas não. A igreja tem que estar no mundo todo, pregando a mesma base, a mesma doutrina no mundo todo. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam aonde? Sobre a terra, e a cada nação, tribo, língua e povo, ou seja, a todo o mundo. Então, a Igreja de Deus, ali, então, eu mudei ali a ordem, né? Marca ali como verdadeira, a Igreja de Deus é um movimento mundial de pregação do Evangelho. Então, procure saber, a igreja que você tem seguido, ela está no mundo todo, literalmente, pregando um verdadeiro Evangelho eterno, um Evangelho coerente, um Evangelho que você prega no Brasil, na China, no Japão, em qualquer lugar do mundo. E ali, oitava coluna, 1 Coríntios 3, verso 16, 17, capítulo 6, verso 19, 20. A Igreja de Deus segue os princípios bíblicos de saúde, o que envolve um regime alimentar saudável, a abstinência de bebidas alcoólicas, estimulantes, fumo e drogas. A Igreja de Deus, né, a outra alternativa, não segue os princípios de saúde revelados na Bíblia. A Igreja de Deus ensina que Deus não se preocupa com o nosso bem-estar físico e mental. A Igreja de Deus ensina que não há relação entre o bem-estar físico e espiritual, ou nenhuma das anteriores. Vamos ver. 1 Coríntios 3, verso 16 e 17. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus os destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Só fazendo aqui uma observação interessante que muitas vezes não, sempre na Bíblia, os autores, sempre quando eles vão relacionar alguma coisa que acontece em nossa vida com a permissão de Deus, como um ato de Deus. Então, quando Paulo está falando ali que se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, ele não quer dizer que se você está fazendo uma prática dessa, Deus vai te mandar um castigo automaticamente. Não, ele está dizendo que automaticamente, quando você se destrói, você consome coisas que vai te destruir, automaticamente você se autodestrói. Você entende? Então, se eu fumo uma vida toda e o meu pulmão, eu vou ter um câncer de pulmão, não foi Deus que colocou isso. Ou seja, foi eu e você se autodestruindo. E assim por diante. Então, 1 Coríntios 6, verso 19 e 20 vai dizer: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo,
que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmo, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorifica a Deus no vosso corpo. Ou seja, existe um outro texto lá em Coríntios que vai dizer assim, ó, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, façais isso para glória de Deus. Olha que interessante. Então, tudo que eu faço, tudo que eu como, tudo que eu bebo, serve para glorificar o nome de Deus. Então, a Igreja de Deus, ela segue os princípios bíblicos de saúde, né? Como Levítico 11. Não sei se nós já estudamos aqui sobre o princípio de saúde, agora eu me fiz uma confusão aqui. Deixa eu confirmar aqui. Depois, já estudamos, né? O estudo 18, já falamos lá sobre os princípios de saúde, então não vamos tomar muito tempo aqui. Você precisa entender isso. Eu gosto muito de um texto lá de Paulo também, em Tessalonicenses. Ele vai dizer assim, que o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. E ele vai falar no aspecto físico, no aspecto mental e no aspecto espiritual. Ou seja, ele está dizendo que esses três aspectos são fundamentais, eles estão ligados. E os três precisam estar íntegros para a nossa salvação, para a nossa salvação. Por que Paulo está falando isso? Simples. Se você tem uma dor de cabeça, né, um problema ali físico, ele vai te atrapalhar a sua mente de raciocinar melhor e vai te deixar desanimado para você estudar a palavra de Deus. Se você está com um problema psicológico, uma depressão, uma ansiedade, seu corpo às vezes vai ser desanimado e o seu lado espiritual também vai ser desanimado. Ou seja, você precisa estar com esses três aspectos, essas três faculdades, e ali então conectadas, elas precisam estar ali íntegras, sadias, para que você se relacione melhor com Deus. Então você precisa não apenas fazer isso, mas pregar para outras pessoas. 10ª pergunta, então, se eu não me engano, é a última. Qual é o apelo que Deus faz aos seus filhos sinceros que ainda participam de grupos religiosos que não ensinam toda a verdade? Qual é a vontade de Deus? Que você se una à Igreja de Deus, que guarda os mandamentos e tenha fé em Jesus, que você seja indiferente às verdades bíblicas, ou que permaneça onde estão, mesmo que esteja no erro, né? Ou que não testemunhe sua fé, ou nenhuma das anteriores. Olha que interessante, Mateus 7, 21 e 23, ao 23. Pastor Patrício? Oi? A irmã Maria falou que não entendeu o Tessalonicenses, a citação que o senhor fez aí. Ela não entende, ela quer saber qual é o texto ou qual é a explicação. Deixa eu interromper aqui. Pode falar aí, irmã Maria. Ela botou no chat aqui, ó. Não entendi Tessalonicenses. Acho que é a explicação. Tá bom, irmã Maria. Vou explicar então aqui com calma. O texto é 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, o verso 23. O texto bíblico vai dizer assim, ó: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito... Pastor Patrick, eu não estou ouvindo. Oi, tá ouvindo agora? Tá ouvindo agora, irmã Maria? Dá um joinha aí com a mãozinha aí, que eu não estou ouvindo a senhora. Se a senhora estiver nos ouvindo, dá um joinha com a mãozinha aí. Ó, então, o texto é 1 Tessalonicenses 5, verso 23, e vai falar assim, ó: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, ou seja, o nosso lado espiritual, a nossa faculdade espiritual, a alma, né, é a faculdade mental, e o corpo, que é ali a faculdade física, sejam conservados íntegros. Então, ou seja, o ser humano, ele não tem três coisas distintas, como algumas pessoas dizem, alma, espírito e corpo. Para Paulo, ele está falando que seja íntegro. Então, ou seja, esses três aspectos, né, mental, espiritual e físico, eles precisam estar conectados. Um exemplo, nós falamos sobre princípios de saúde. Não adianta eu falar, né? A gente estudamos sobre o sábado. Eu guardo o sábado, mas aí eu sou um glutão, eu como de qualquer forma, né? Paulo até fala que o Deus de muitos é o ventre, que as pessoas ali não estão nem aí, né? Então, ou seja, eu preciso me preocupar com o meu corpo físico. Eu prego a verdade,
né, bíblica, conceitos bíblicos sobre verdade, santuário, sábado e outras coisas, mas eu preciso me preocupar com o que eu me alimento, com o que eu como, com os exercícios físicos, porque tudo isso vai me ajudar para eu ter uma mente melhor, para eu ter ali o meu lado espiritual melhor, né? Então vamos dar um exemplo, irmã Maria. A senhora já conversou um pouquinho comigo uma certa vez, eu estava andando ali muito preocupado, né, com muita ansiedade, alguma coisa, e não estava conseguindo entender ali a Bíblia, os textos bíblicos, o lado espiritual. Por quê? Porque o seu lado mental, a sua mente, ela estava o quê? Acelerada. Você entende? Então, quando a nossa mente está acelerada, com problemas ali psicológicos, algumas dificuldades psicológicas, a gente vai ter uma dificuldade para entender a Bíblia, né? Estar ali se relacionando com Deus. Por quê? Porque a nossa mente está afetada. Você entende? Então, as coisas elas precisam estar conectadas. O seu lado espiritual, a sua conexão com Deus através do estudo da Bíblia, oração, o seu lado físico, o seu corpo, o que você come, o que você bebe, o exercício que você faz, e também a mente. Por isso, então, fazendo aqui um adendo, né? Eu não sei se foi falado lá no estudo, por isso que nós não falamos que depressão, preste bastante atenção, depressão não é coisa do diabo, você entende? É do diabo, sim, em primeira instância, porque ele é o originador do pecado, ele é o originador das doenças, então ele é o autor disso. Mas dizer assim, fulano, você está com depressão, é porque você não está orando, é porque você não está indo na igreja, é porque tal coisa, isso é mentira, você entende? Porque depressão, eu conheço pessoas que são estudiosos da Bíblia. Um exemplo, não sei quem já assiste a TV Novo Tempo e já conheceu o professor Leandro Quadros. O professor Leandro Quadros, ele se tratou há muito tempo de depressão, você entende? Tomando remédio, medicação. Por quê? Porque ele tinha um problema mental. Então, a nossa mente, ela precisa estar sadia, o nosso corpo precisa estar sadio para nós, então, nos relacionarmos com Deus. Ok? Vamos terminar aqui, então. Né? Então, nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Então tome bastante cuidado. Certo dia uma pessoa falou assim comigo, porque toda igreja, né, são várias igrejas, mas o Deus é o mesmo. Não, esse texto aqui, indiretamente, ele está dizendo, né? Nem todos que dizem Senhor, Senhor, estará no reino dos céus. Por quê? Porque ele, na verdade, em vez de estar adorando o Pai, o Filho, o Espírito Santo, eles estão adorando a outro Senhor, que não é esse. Então, nem todos que falam Senhor, Senhor, achando que estão adorando ao Deus Pai, verdadeiramente estão adorando a Deus Pai. Nem todo movimento religioso que se diz, coloca o nome de Jesus, que se diz adora a Deus, na verdade não estão adorando. Esse texto bíblico nos confirma isso, né? Vamos ver aqui. João 10, verso 16, Jesus então está chamando, ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco, a mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz. Perdão. Então haverá um rebanho e um pastor. Eu gosto muito desse texto, ele me chama muita atenção, porque ele está dizendo, olha, o que é o aprisco? O aprisco é o lugar onde as ovelhas ficavam ali guardadinhas, sendo cuidadas, né? E aí Jesus, então, creio eu, que estava ali perto de um aprisco, e ele então vira para as pessoas e fala, né? João 10 é um texto muito forte, porque no capítulo 10, no verso 10, vai falar que o ladrão ele vem para matar, roubar e destruir. Então essa é uma das artimanhas de Satanás. E ele vai falar, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E ele fala, então, eu tenho muitas ovelhas, eu tenho muitos seguidores que não estão num aprisco verdadeiro, não estão aqui junto comigo, já não entendem, ainda não entendem a verdade, eles estão em outros lugares. Mas a mim me convém conduzi-las, convém que eu fale a elas. Elas vão ouvir a minha voz. Eu gosto muito desse trecho, por que ouvir a voz?
Porque a ovelha, ela conhece a voz do pastor. Se você tiver curiosidade, pesquise depois na internet. Pode ir outra pessoa chamando aquela ovelha e ela não vai ir, porque ela só vai ali no mandato do verdadeiro pastor dela. Então Jesus estava falando, muitos vão ouvir a minha voz, muitos vão ouvir a minha verdade, muitos vão ouvir o meu ensinamento. E aí ele fala, então haverá um rebanho e um só pastor. E esse texto de Apocalipse 18, verso 4, ele é muito forte. Ele está dizendo para nós, ouvi outra voz do céu dizendo, retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não serdes participantes dos seus flagelos. Então, qual é o apelo de Deus que ele faz aos seus filhos sinceros que ainda participam de grupos religiosos que não ensinam toda a verdade? Que se unam à igreja de Deus, que guardam os mandamentos e têm a fé em Jesus. Esse texto de Apocalipse que nós lemos, ele é muito forte, porque Deus está dizendo que sai dela, povo meu. Sai dela onde? Apocalipse 17 vai lá dizer um pouquinho mais, né, que existe ali a grande Babilônia, a mãe das meretrizes, a mãe das enganações, ou seja, um povo que prega uma mentira, que ensina a mentira e que pessoas vão se unindo a ela. Então, o que Deus está dizendo é que dentro de muitos movimentos vão ter pessoas, são pessoas, existem pessoas que são dele. Ou seja, nós não dizemos, pregamos por aí, apesar de você ter visto todo o estudo bíblico, você entende que agora, depois na hora do nosso apelo, daqui a pouco eu vou explicar com mais detalhes, nós estamos falando aqui das doutrinas, o que nós pregamos como verdade. Mas isso não quer dizer que apenas a Igreja Adventista do Sétimo Dia salva. Esse texto bíblico está dizendo que existem pessoas em outras denominações religiosas que também fazem parte do plano de Deus, que fazem parte do grupo de Deus. E quando Deus chamar essas pessoas vão ouvir a voz de Deus e vão então entrar agora no rebanho verdadeiro. Então, vocês lembram que lá no início eu falei, né, sobre a base, sobre a coluna da igreja verdadeira, mas é interessante que nenhum edifício, nenhum prédio, eles só se baseiam em alicerce ou coluna. Para eles se sustentarem, eles precisam de tijolos. Então, o apelo que eu faço a você neste momento é: se una à igreja de Deus, né? Se una à igreja que prega as verdades. Jesus, certa vez, contou a história de duas casas. Depois, quando ele estava terminando o seu sermão do monte, onde ele resume, né, toda a tua palavra, toda a Bíblia no sermão do monte, e ele fala que aqueles que estudam a palavra de Deus são como pessoas que constroem uma casa sobre um firme alicerce e outros que constroem sobre areia. Aqueles que constroem sobre areia são aqueles que veem a primeira tentação, a primeira dificuldade e a casa desmorona. Aqueles, então, que têm uma base sólida, que constroem uma casa com um alicerce forte, umas colunas fortes, elas são a igreja, né? São um povo, então, que vai se manter firme, então, para seguir os caminhos de Jesus. E eu faço essa pergunta para você: onde você está firmado? Você está no caminho certo? Você tem colocado ali a sua base no lugar certo? O meu apelo para você, então, nosso compromisso de fé, você marcou lá: reconheço que a Igreja Adventista do Sétimo Dia possui as 8 colunas da verdade. Estou feliz porque Deus me guiou a essa igreja. Desejo me unir à Igreja de Deus. É o seu desejo, ok? É o seu desejo participar, fazer parte desse povo de Deus. É o seu desejo aceitar a coluna, né, as colunas, ali a base, e se tornar um tijolinho nessa construção de Deus. Você é um dos tijolinhos que Deus quer colocar ali na construção. Você é o templo do Espírito Santo, entende? Você faz parte do povo de Deus, mas Deus não quer que você fique no erro, né? Vou terminar aqui contando uma ilustração. Imagine se você está num lugar onde pessoas estão fazendo coisas erradas, né? Estão ali fazendo coisas erradas. Você é uma pessoa do bem, você entende que é o caminho certo, você sabe que não deveria estar ali, e aí então, de repente, eles começam a fazer coisas erradas e chega ali então uma polícia.
né? E a polícia bate ali, vê aquele pessoal fazendo aquelas coisas erradas e vai levar aquelas pessoas que estavam ali presos. Você acha que você virando e falando para eles assim, ah, não, mas eu sou uma pessoa do bem, eu estou aqui, mas eu sou do bem. Eles vão querer saber de alguma coisa? Geralmente eles vão fazer o quê? Eles vão te levar preso. Você também vai ter que pagar ali a consequência. Então, até você provar aquilo, ali vai demorar um bom tempo. O que eu estou dizendo através dessa ilustração? É o mesmo apelo de Deus para você. O apelo de Deus é que você sabe o caminho certo que você deve andar. Você ainda está em outros lugares que não pregam a verdade. O apelo de Deus para você nesse momento é: sai dela, povo meu, para você não ser cúmplice dos flagelos, para você não ser cúmplice das punições. Ah, pastor, eu estou ali e todo mundo adora a Deus. Lembra do texto que eu falei? Nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino de Deus. Eu faço um apelo a você. Você tem estudado a palavra de Deus. Firme-se sobre a rocha. É o seu desejo fazer parte da igreja de Deus. Você reconhece que a igreja adventista do sétimo dia, o que nós temos pregado até agora, o que você tem ouvido até agora, faz parte da igreja, o desejo de Deus para os últimos dias. Eu quero compartilhar aqui uma última tela. Deixa eu ver aqui se eu não fechei. Ó, ainda não fechei. Rapidamente, depois eu faço um apelo a você aqui, não sei se vai aparecer. Está aparecendo aí, Ricardo, um site, as 28 crenças fundamentais da Igreja Adventista Sétimo Dia? Sim, está aparecendo aqui para gente. Ok, então se você tiver curiosidade depois, você dê uma procurada. A Igreja Adventista do Sétimo Dia ela tem uma base sólida. Ela tem aqui 28 crenças fundamentais. E aqui está bem resumido, eu vou mostrar para você depois o livro aqui. Então, basicamente, aqui ela mostra quais são essas 28 doutrinas. Eu não vou ler aqui por causa do nosso tempo, mas você vê que todas elas aqui tem aqui nesse site tem uma explicação simples e todos os textos bíblicos, olha, todas elas são baseadas na palavra de Deus. Olha só, textos do Antigo e do Novo Testamento. Olha só, 28 doutrinas, 28 crenças, perdão, nós temos aqui como base, todas elas baseadas na palavra de Deus. E você pode depois pesquisar com calma na internet. Elas estão aqui neste livro, ele está até atualizado, isso aqui é uma versão antiga, chamada Nisto Cremos. Então, esse livro, ele vai dizer aqui, para você entender, aqui ele está bem esmiuçado, com toda a base, toda a explicação, as 28 crenças, né, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, para você entender que essa igreja é uma igreja sólida. Essa igreja, ela prega a verdade, não a verdade da cabeça de um pastor, mas a verdade que está fundamentada na Bíblia, né? Nós temos outros materiais que nos ajudam a entendermos. Nós temos aqui o Manual da Igreja, que é um livro, né, que nos ajuda a entendermos também os procedimentos que a igreja tem. Enfim, existem outros materiais, mas para você entender como a Igreja Adventista é uma igreja séria, é uma igreja que prega a verdade, é uma igreja que está se importando com a sua salvação. Ela está se importando não com o dinheiro, como muitas vezes algumas pregam, como nós já estudamos em alguns momentos, mas ela está preocupada com a sua salvação. Ela está preocupada com a sua integridade. Ela está preocupada com a sua saúde. Ah, pastor, vocês não comem isso por quê? Porque Deus está se preocupando com a sua saúde, com a sua salvação, porque o seu corpo é o templo do Espírito Santo, porque é na mente que o Senhor fala com você. É o seu desejo se unir a essa igreja, você que não faz parte, se unir a esta igreja, fazer parte desse povo. Se é o seu desejo, você escreva aí no chat, você coloca aí a sua mãozinha. Se você está com vergonha de declarar publicamente, depois procure aí a Lidiane, sempre manda um recadinho, fala para a Lidiane, fala para o Ricardo, ou pode me procurar lá no chat. Pastor, né, Lidiane, Ricardo, eu quero fazer parte dessa igreja, eu quero entender, eu quero entregar a minha vida ao Senhor e entender que essa igreja está pregando a verdade, que o que vocês estão falando está na Bíblia, não é ideia do pastor, não é ideia de nenhum membro, é o que está escrito na Bíblia. Eu quero me entregar a essa igreja, porque eu vejo que nesses últimos dias, nessas enganações, nessas Babilônias, nessa Babilônia espiritual que nós enfrentamos, existe um povo que tem se preocupado em pregar a verdade. Existe um povo que está preocupado com a minha salvação. É o seu desejo, é a sua vontade de dedicar, entregar a sua vida a Jesus e fazer parte dessa igreja. Eu quero orar por você.
Eu convido então você a fechar os seus olhos, então, para orarmos ao Senhor. Bondoso Deus, amado Pai, nós terminamos aqui este estudo. Nós entendemos, Pai, algumas verdades, né? Aqui, basicamente, 5 verdades que a sua palavra deixa bem clara, Senhor. Essas cinco bases, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, a tua palavra, a lei de Deus, isto é a verdade. Mesmo neste mundo relativo, que o que é verdade para um não é verdade para outro, mas a tua palavra está nos mostrando que esses 5 aspectos, eles são a verdade. Então, nós precisamos acreditar nestes 5 pontos como a nossa base. Além disso, Pai, nós estudamos algumas colunas aqui nesta noite. Entre elas, a igreja dos últimos dias, ela precisa pregar da volta de Jesus. Essa promessa que é dita desde lá do Gênesis ao Apocalipse, em toda a Bíblia, ela precisa ser pregada. Nós precisamos pregar que a salvação é unicamente pela graça de Jesus Cristo. É apenas Jesus. Apesar de nós entendermos a importância dos mandamentos, nós precisamos entender que nós só somos salvos unicamente por Jesus Cristo. Precisamos entender, Pai, que a nossa salvação, ela se dá quando nós entregamos a vida ao Senhor Jesus. Precisamos entender, Pai, que a igreja verdadeira, ela então, como um sinal de gratidão, ela guarda todos os mandamentos. A igreja verdadeira, ela precisa guardar o sábado, santificar o sábado, porque o sábado é um sinal entre o teu povo, entre nós e o Senhor. Nós precisamos pregar, Pai, que as profecias estão se cumprindo. Nós precisamos pregar o dom de profecia, entender a tua vontade para esses últimos dias. Precisamos entender, Pai, tudo isso em nossa vida. Precisamos entender que a igreja verdadeira é um movimento mundial. É uma igreja que está se espalhando para o mundo todo, se preocupando em pregar um evangelho coeso, um evangelho coerente a todo mundo, não apenas num quintalzinho, não apenas um lugarzinho do lado da nossa casa, mas um movimento mundial que se preocupa com a salvação de todo mundo. Ajuda-nos, Pai, a entendermos e aceitarmos. Nós lemos aqui e entendemos que não adianta a igreja também ter uma base, um alicerce, ter colunas, se elas não tiverem os tijolos que somos nós. Então, Pai, o meu apelo nessa noite é que cada tijolinho desse, que cada pessoa que está participando desse estudo, tome essa decisão, Pai, de entrar nesta obra do Senhor, de fazer parte deste grande movimento mundial. Esse grande movimento que está preocupado em pregar toda a verdade, o princípio de saúde, entre outros aspectos, como nós aqui estudamos. Toque, Pai, no coração de cada uma dessas pessoas. Possa ser que tem alguns aqui que neste momento estão sendo relutantes, Pai, porque há muitos anos fizeram parte de uma outra denominação religiosa ou fazem ainda parte de uma outra denominação religiosa, mas que nunca tinham aprendido o que aprenderam ou estão aprendendo durante esses dias. Eu sei que não é fácil, Pai, mudar. Eu sei que não é fácil largar. Eu sei que como experiência própria, porque eu vim de outros movimentos. Conhecendo um pouco a história da Lidiane, eu conheci um pouco, Pai. Ela sabe também como é difícil, ela mais o Ricardo. Mas, Pai, quando nós entendemos a Tua vontade, quando nós entendemos a Tua verdade, João 8, verso 32 diz que a Tua verdade nos liberta. E nós somos libertos em Cristo Jesus. Por favor, Pai, toma a nossa vida em Tuas mãos. Guia-nos no caminho da salvação, porque esse é o nosso maior objetivo. Nos dê a Tua paz. Ajuda-nos a ser convencidos através do Teu Santo Espírito, porque é Ele que nos convence. Nos dê a Tua paz. Nos dê uma boa semana e cuide de cada um de nós. É o que pedimos e agradecemos por Jesus. Amém, Senhor.